Olá, irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos iniciando mais um estudo bíblico nosso das quintas-feiras. Vamos orar e assim dar prosseguimento ao nosso estudo. Obrigado, nosso Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Conduz-nos, Senhor, neste estudo e ajuda-nos a aplicá-lo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos fazer a leitura, então, Colossenses, capítulo 2. Na semana passada nós terminamos o capítulo 1. Vamos iniciar, portanto, hoje o capítulo 2 da carta aos Colossenses. Começando então no verso 1, vamos fazer a leitura. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes, porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vamos fazer a leitura até aqui, até o verso 7. Verso 1, então, do capítulo 2 de Colossenses. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. No final do capítulo 1, o apóstolo Paulo estava falando dos seus sofrimentos, tanto pela igreja de Colossos, aos Colossenses, como seu sofrimento também pelo Evangelho. Então, lá no verso 24, apenas para nós nos lembrarmos, ele diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. E no verso 25 ele fala: dela me tornei ministro, e vai falando então da sua vocação para a pregação do Evangelho. Vai falando do mistério que é Cristo e que antes estava oculto, mas que agora foi manifestado, isso lá no verso 26.
Então ele vem falando sobre isso. No verso 28 ele fala: nós o proclamamos. Proclamamos o Evangelho, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Então o que vem antes deste verso primeiro, do capítulo 2, vem este assunto de Paulo sobre o quanto ele se esforçava e também sobre quanto ele sofria pelo Evangelho. E aí então ele entra pelo capítulo 2, verso 1. A divisão, claro, foi feita depois, falando exatamente isso. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês. Por isso, inclusive, ele já falou alguns detalhes aí nos versos anteriores. E ele diz mais: pelos que estão em Laodiceia, que era uma das cidades próximas, já falamos sobre isto na introdução deste estudo, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Quando Paulo diz isto, por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente, o indício que nós temos aqui é que Paulo não conhecia os colossenses pessoalmente. Eles foram evangelizados por Epáfras. Epáfras, portanto, foi de Éfeso até Colossos, até Laodiceia, e Paulo mesmo não chegou a estas cidades. Então percebe-se aqui que Paulo não conhecia os colossenses pessoalmente, apenas em virtude destas orientações por cartas e pelos recados que ele mandava por seus cooperadores. Agora fica claro o seu interesse por eles, pelos colossenses, mesmo não os tendo visitado. Então, ele diz aqui: quanto estou lutando por vocês, e lutando por todos aqueles que abraçaram o Evangelho, a Igreja de Cristo. E era assim a vida do apóstolo Paulo. Era esta grande luta mesmo pelo Evangelho. Verso 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Ele volta aí a falar um pouquinho novamente sobre o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então, Paulo queria que eles soubessem que ele estava lutando pelos colossenses, também pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não o conheciam pessoalmente. Por isso ele diz aqui: esforço para que eles, todos aqueles a quem ele não conhece pessoalmente, sejam fortalecidos em seus corações, unidos no amor, alcance toda a riqueza do pleno entendimento, para conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então, o objetivo do esforço de Paulo, para que aqueles por quem Paulo trabalhava pelo Evangelho, para que eles fossem fortalecidos em seus corações. Na parte de baixo aí nós já temos o destaque: fortalecidos no coração. O coração, no tempo do apóstolo, representava o centro principal da vida interior do ser humano. No coração, eles estavam, segundo o entendimento do judeu naquela época, não apenas as emoções, mas o centro do seu ser. Tudo brotava
do coração nesta simbologia, na forma como se entendia antigamente acerca do coração. Então, neste tempo, representava o centro principal da vida interior do ser humano, era a sede da individualidade. Do coração, os pensamentos se exprimiam. Então percebam que era do coração e não da mente, porque o coração representava o centro do ser. Então as intenções estavam no coração. De lá os pensamentos eram expressos, se exprimiam e as paixões jorravam. Então emoções, sentimentos também, porém também os pensamentos, as intenções. E nós sabemos que não apenas aqui no tempo do apóstolo Paulo, mas o próprio Jesus se refere ao coração como o centro da vida. Nós vemos isso lá em Marcos 12, verso 30, quando se fala sobre que lugar Deus deveria ocupar nas nossas vidas. Então nós lemos assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Essa foi a resposta de Jesus à pergunta de um dos mestres da lei. Ele perguntou qual que era o mandamento mais importante. Então Jesus respondeu desta forma, e no verso 31 ele continuou falando sobre o segundo, que é amar o próximo como a si mesmo. Este verso 30, amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, um bom comentário sobre esse verso 30 é exatamente explicar que quando Jesus diz ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, quando ele continua, ele só está abrindo aquilo que ele disse um pouco mais, porque amar o Senhor de todo o coração já era naquela época, já tinha como significado amar de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Amar de todo o coração significava então amar com as emoções, amar com o entendimento e amar em termos até mesmo de esforço físico. Percebam como é completa a ideia de coração como o representante de todo o ser de uma pessoa. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui que ele próprio se esforçava para que aqueles que eram ensinados por ele fossem fortalecidos em seus corações, o que ele queria dizer era que eles fossem fortalecidos em todo o seu ser, alma, entendimento, emoções e até mesmo na questão física, como ele mesmo era exemplo quando fala aí de esforço. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações. Então o objetivo do esforço de Paulo, para que eles fossem fortalecidos em seus corações, continua aí o objetivo: unidos em amor e para que alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Então, o coração está bem envolvido neste objetivo, porque do coração eles entendiam também que do coração vinha o entendimento. Então, alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, do total entendimento, a fim de conhecerem plenamente. Quando a gente tem esta palavra pleno, plenamente, significa totalidade. A fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Ora,
a fim de conhecerem plenamente Cristo. Porque o apóstolo Paulo fala aqui, o mistério de Deus é Cristo, como ele já disse anteriormente. Antes não era conhecido, mas foi revelado o mistério de Deus, o Evangelho, que é exatamente Cristo vindo ao mundo. Cristo é este mistério. E ele diz, aqueles que eram ensinados por ele, o seu objetivo era que eles, no final das contas, conhecessem a Jesus plenamente, um conhecimento que em muito ultrapassa os ensinamentos falsos lá do gnosticismo. Bem, então o objetivo do esforço de Paulo foi que eles fossem fortalecidos em seus corações, fossem unidos em amor, alcançassem entendimento pleno de Cristo. O resultado seria este, o conhecimento pleno de Cristo. Já falamos aí então sobre o sentido de ser fortalecido no coração, o centro do ser, era isso que o coração representava. E Provérbios 4:23, Provérbios 23:6 são dois exemplos lá no Antigo Testamento acerca também do coração como este centro da vida, assim ele era entendido naquela época. Provérbios 4:23, nós lemos assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração, guardar o âmago do seu ser, guardar aquilo que representa toda a sua vida. Continuando então, verso 3. Nele estão escondidos, nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A sabedoria e o conhecimento são tesouros. Então Paulo chama a sabedoria e o conhecimento de tesouros, e ele diz que em Jesus estão escondidos estes tesouros, a sabedoria e o conhecimento. Portanto, é Jesus que nos proporciona esses tesouros. Sabedoria e conhecimento nós só temos em Cristo, que é o maior tesouro. Não há maior tesouro, não há nada de mais valor do que Cristo. Verso 4. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. É bom ressaltar, e eu ainda coloquei uma cor diferente aí, aparentemente. Às vezes há argumentos que parecem tão lógicos, tão verdadeiros, tão sábios e que expressam tanto conhecimento, mas isto é apenas aparência, e assim era o ensino gnóstico. Então Paulo aqui está se referindo ao gnosticismo, que procurava confundir os cristãos. Mas é uma observação muito válida também para os nossos dias, porque hoje há muito ensino contrário a Cristo, ensino que pode às vezes parecer da mesma forma lógico, sábio e cheio de conhecimento, mas o apóstolo Paulo nos adverte aqui: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. É em Jesus que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus
como nós já comentamos no capítulo 1, todas as coisas foram criadas nele, foram criadas dele, por ele e para ele. Então é claro que aquele que criou todas as coisas, o Criador, detém toda a sabedoria, detém todo o conhecimento. E qualquer argumento que vá contra Cristo, que vá contra o único e verdadeiro Deus, é claro que é argumento falso, ainda que pareça convincente. Tesouro verdadeiro só em Cristo. Tesouro verdadeiro só Cristo e o que vem dele. Sendo Cristo o nosso verdadeiro tesouro, é Ele que nós vamos herdar na eternidade. É a Ele que nós vamos e que já pertencemos desde já. É Ele o nosso Deus. É com Ele que nós vamos viver na eternidade. Qualquer bem, qualquer tesouro que tenhamos neste mundo, ora, este mundo passa e o que quer que tenhamos aqui, aqui vai ficar. Nós vamos para a eternidade para estarmos com o nosso Deus Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, em quem se encerram todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Versos 3 e 4, analisados aí juntamente, vamos sempre nos lembrar disto. Qualquer ensino que ouçamos, qualquer argumento, por mais convincente que possa parecer, se contrariar os princípios passados por Cristo, se contrariar aquilo que aprendemos, inclusive aqui nesta carta aos Colossenses, acerca das características de Cristo, que reflete plenamente Deus, que nos mostra de forma total quem Deus é. Qualquer coisa que contrarie isto, devemos recusar, refutar, não dar atenção. Verso 5. Porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então, olha aí, para que nós possamos ler de uma vez só e dar um sentido completo. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, então o que Paulo está falando é isto. Há pessoas que vêm com argumentos aparentemente convincentes e eles estavam tentando enganar os colossenses. Então Paulo fala, eu estou ausente, mas embora eu esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Paulo estava ausente fisicamente, mas ele acompanhava os colossenses, ele recebia informação dos colossenses, ele orava ao Senhor e colocava os colossenses diante de Deus. Então, estar presente em espírito significa estar ligado a eles no mesmo propósito, estar com eles em pensamento, apresentá-los a Deus, preocupar-se com eles, tomar providência para que eles fossem acompanhados. É isso o que Paulo está dizendo aí. Ele fala, embora esteja fisicamente ausente, eu estou presente nesse sentido, nas providências que Paulo estava tomando, nos ensinos, nas cartas, nas notícias que ele recebia e as orientações que ele mandava, no propósito, no acompanhamento, nas intercessões por eles a Deus em oração, como está no início desta carta. E aí Paulo diz, alegro-me em ver como estão vivendo em ordem. Ou seja, Paulo estava fisicamente ausente, mas eles estavam sendo alimentados, eles estavam sendo acompanhados apesar disto.
Então Paulo se alegrava em vê-los vivendo em ordem. Um bom ensino para nós, como é importante quando nós vivemos em ordem, quando nós temos nossa vida em ordem. Quando as pessoas olham para nós, para os nossos procedimentos, para os nossos hábitos, para as nossas palavras, porque as pessoas olham a nossa vida, elas sabem ao nosso respeito, e é muito bom quando elas percebem que está tudo em ordem conosco. Deus é glorificado nas nossas vidas. Deus é glorificado com este testemunho. E Paulo fala, e como está firme. Então ele se alegra também por perceber que está firme a fé que eles tinham em Cristo. Paulo se alegra então porque o seu ministério, mesmo de longe, ele também produzia os devidos efeitos. Paulo vai nos ensinando aqui também, porque muitas vezes nós estamos longe de algumas pessoas, de amigos, de parentes, de pessoas as quais muitas vezes nós devemos nos sentir responsáveis espiritualmente falando. Então, mesmo de longe, nós podemos acompanhar essas pessoas, podemos de vez em quando mandar uma palavra de alento, de consolo, de força, podemos mandar um ensino, uma mensagem, podemos ligar, mandar um e-mail, sempre alguma coisa assim. O apóstolo Paulo, então, ele nos ensina nesse sentido. Aliás, nos nossos dias, nós temos muito mais condições de acompanhar as pessoas de perto, porque elas inclusive nos veem através dos recursos que nós temos hoje. E isso ainda pode acontecer imediatamente, no momento em que nós falamos, elas podem já nos escutar. Devemos aproveitar este privilégio que nós temos nos nossos dias, desta tecnologia avançada, da ciência, da forma como ela está. Vamos aproveitá-la no reino de Deus, acompanhando pessoas, fortalecendo pessoas. Não vamos perder tempo na mídia como há pessoas que perdem. Vamos usá-la em nosso favor, em favor do Evangelho de Cristo. Então Paulo termina nos alertando também para isso. Olha como o estudo vai tomando aí outros caminhos. Ele está falando do cuidado que tem, apesar de estar longe, pelos que estão em Colossos, e nós podemos aproveitar e tirar este exemplo, pois temos muito mais facilidade nos nossos dias de fazer isto, para fazer isto. Verso 6. Portanto, é bem aí um termozinho de conclusão, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. E Paulo, de uma certa forma, termina este assunto aqui, que ele começou lá acerca daqueles argumentos aparentemente convincentes, mas que não eram, porque neles não há sabedoria, neles não há conhecimento, e sim em Cristo, que é o verdadeiro tesouro que nós temos. Ele conclui aqui assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Olha, irmãos, é importante o que Paulo fala aqui para nós também. É importante receber a Jesus como nosso Salvador? É claro. Mas Paulo diz, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Jesus se entregou por nós, nós cremos nele e abrimos nosso coração. Olha esse sentido bem de lá da Bíblia. Abrimos todo o nosso ser
Abrir o coração é entrega total de vida, do sentido lá bíblico. Então nós abrimos todo o nosso ser, entregamos todo o nosso ser para Jesus quando cremos nele, e aí, a partir daí, esquecemos, vamos tocar nossa vida vivendo para nós mesmos, lembremos do que estudamos ou do que ouvimos na pregação de domingo à noite. Para quem vivemos? Ora, quando nós cremos em Jesus, nós deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para Jesus. Então o apóstolo Paulo fala aqui também na carta aos Colossenses a mesma coisa. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. É entrega de vida. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para Jesus. Então, receber a Cristo, o Senhor, é aquele ato de fé inicial na nossa conversão, quando nós iniciamos a nossa vida cristã, quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nós para uma transformação total. A conversão, a nossa entrega a Jesus, é o passo inicial. Agora, continuar a viver nele, o que Paulo quer dizer aqui, andar nele. Atos de fé resultantes da santificação, deste caminhar de aperfeiçoamento em submissão ao Espírito Santo que vai trabalhando nas nossas vidas. Então Paulo fala, vocês nasceram de novo, agora continuem neste caminho e em outro lugar, até a estatura de varão perfeito. Então não há ruptura entre o pensamento do Salvador, que recebe o pecador, e o pensamento do Senhor, que reina sobre o crente. Tudo é pela graça. Pela graça nós somos salvos e pela graça nós andamos em Cristo, que é importante. Entregar nossa vida a Ele, deixar que o Espírito atue, porque nós não temos condições de viver para Cristo se não for pela graça. Verso 6, verso muito importante aí para a nossa vida em Cristo. Quem nasce de novo precisa crescer, não pode ficar para sempre bebê. E ele continua. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele de que forma? Verso 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Quanta coisa, irmãos, quanta coisa nós temos aqui. Enraizados significa o quê? Radicados, árvore que tira sua força e substância do solo e aprofunda nele suas raízes. Enraizados significa o quê? Com as raízes profundamente lá no solo, radicadas, né? Firmes, retirando dele as substâncias necessárias. Esta é a comparação de Paulo, enraizados e edificados em Cristo, como uma árvore cujas raízes vão até o solo bem profundo. Então, enraizados e edificados nele, firmados na fé, e estar enraizado, inclusive, faz isto. Uma raiz profunda faz com que a árvore permaneça firme. Então, firmados na fé, como foram ensinados, é assim que eles foram ensinados, é assim que nós somos ensinados
permanecer firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, transbordando de gratidão. Olha, ação de graças. Então, enraizados e edificados nele, árvore que tira sua força e substância do solo e aprofunda nele suas raízes, isto é o quê? Comunhão. Nós com Cristo, firmes em Cristo, edificados. Então, aí a figura é do alicerce, aquele fundamento sobre o qual é construído o edifício. Então, o alicerce firme, uma firme edificação em Cristo a partir de um alicerce, nos torna firmados na fé, como Paulo continua a dizer aí. A fé fortalece a raiz e sustenta a construção. Então, a fé, inclusive, vai nos alimentando nesse sentido. E ele fecha, então, este verso com as ações de graças, transbordando de gratidão, e não dá para ser diferente. Quando nós temos uma vida assim, fortalecida em Cristo, caminhando nele. Que nós, irmãos, possamos, como os colossenses, também estar vivendo em ordem, firmes na fé. Amém? Vamos orar e assim encerrar este estudo. Deus abençoe cada um dos irmãos, que nós possamos, com a nossa vida em ordem, honrar o nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, por mais este estudo. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações e o Senhor nos alerta. Fica, nosso Deus, com cada estudante da Tua Palavra e nos ensine a praticá-la para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos, e até a próxima semana.